Dos irmãos lavados e remidos no sangue de Jesus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, irmãos, versículo 18. Ora, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. Por isso, foram perguntar a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados da festa de casamento, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá, juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Beijem a Sagrada Escritura, amado, amada. Sentados, queridos, queridas. Irmãos, irmãs no Senhor, meus amados, minhas amadas do Senhor, os irmãos sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da primeira aliança, nós cristãos somos o povo a primeira aliança era selada no sangue de cordeiro animal. Era apenas um símbolo da verdadeira aliança, esta sim, que salva e leva para o céu. A aliança selada no sangue do Cordeiro Jesus. Por isso que ele é chamado de Cordeiro. Como eu vou chamar uma pessoa de Cordeiro? Por que Cordeiro? Porque na antiga lei, na antiga aliança, era o sangue de cordeiro oferecido a Deus no altar. Na cruz, no altar da cruz, Jesus, ele se tornou cordeiro verdadeiro, que neste sangue dele, neste sacrifício dele, sim, nós temos os nossos pecados perdoados. Por isso que nós o chamamos de cordeiro. Cordeiro é um animal, mas chamamos Jesus de cordeiro porque ele se tornou cordeiro, sem mancha, sem ruga, imaculado, que tira os nossos pecados. Os irmãos sabem que o povo de Israel, povo da primeira aliança, Deus fez uma aliança com este povo em Abraão. Deus selou uma aliança com Abraão, o nosso pai na fé. O povo de Israel foi para a terra do Egito, houve uma grande fome. Não vou contar toda a história aqui que é longa. Então houve uma grande fome. Jacó foi levado para o Egito porque o seu filho José, que havia sido vendido pelos próprios irmãos como escravo, agora ele era governador no Egito. Jacó é levado para o Egito, ali ele morre. Começa a história do povo de Deus, do povo hebreu no Egito, que durou 430 anos.
aquele povo massacrado pelo faraó. Deus manda Moisés, Moshe volta para a terra do Egito. Deus manda as 10 pragas, capítulo 12 do Êxodo. O faraó, com a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, inclusive o filho do faraó. O faraó liberta o povo de Israel. O povo de Israel, 40 anos, peregrina pelo deserto do Sinai. Ali o povo recebe as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20. O povo entra na terra prometida de Canaã, voltando para a terra prometida, a terra de Canaã. O povo entra, conduzido por Josué, servo de Moisés. O povo ali é governado por juízes. Nós temos aí Sansão, nós temos aí Gideão, nós temos aí Débora, Jefté. 12 juízes governaram Israel. O povo de Israel, vendo os outros povos que tinham reis, o povo de Israel quis um rei para si. E Deus ficou muito triste, porque Deus dizia: eu sou o rei de vocês, sou eu quem governo sobre vocês. Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus falou: tá bem, Samuel, profeta, vai ungir Saul, primeiro rei de Israel. Estou falando tudo isso para entrar na leitura, irmãos. O contexto da leitura: Saul, primeiro rei de Israel, um homem desobediente, que não valorizou a unção de Deus. Deus ungiu aquele homem para governar Israel, mas Saul era um homem invejoso, um homem que se deixava dominar pela ira. Ele ficava louco, desequilibrado. Uma pessoa que se deixa dominar pela ira é uma pessoa desequilibrada, que a qualquer momento pode fazer uma loucura. Assim era Saul, desobediente. Leitura de hoje, capítulo 15 de 1 Samuel. Por quê? Porque ele desobedeceu. Preste atenção. Deus mandou Samuel falar o seguinte para Saul: Saul, vai com teu exército combater os amalequitas ou amalecitas, e você deve destruir tudo. Destruir tudo. Todos os homens, todas as mulheres, os animais, tudo deve passar ao fio de espada. Tudo. Não sobre um, nem homens, nem animais. Eu quero que Amaleque seja completamente aniquilada da face da terra. Saul foi, pegou o seu exército e foi combater Amaleque. Venceu Amaleque, matou o rei chamado Agag, matou o rei dos amalequitas, matou o povo. Mas quando Samuel se aproxima de Saul, Samuel diz: Saul, Deus havia sido muito claro. Deus te deu uma ordem, que ninguém deveria escapar, nem homem, nem animal. Saul, isso está no versículo 14. Que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos, e esses mugidos de gado que ouço, Saul? O que é que estou ouvindo, Saul? Deus foi tão claro que nada deveria escapar. E se Deus diz faça, faça.
E aí, Saul? E essas ovelhas que eu estou ouvindo? E esses animais, bois? Saul tentou se explicar. Não sabe o que é? Eu tive medo do povo. E esses animais que nós trouxemos, na verdade, nós trouxemos para consagrar a Deus. Mentira! Mentira! Saul era falso, desobediente. E Deus, naquele momento, se arrependeu de ter ungido Saul. Irmãos, a obediência, irmãos, a Deus, em tudo que Ele nos diz, deve ser o norte da minha vida e da sua. Se Deus diz vá, vá. Se Deus diz fica, fique. Não há um homem que lute contra Deus e vença. Quantas vezes que você quebrou a cara, meu irmão? Quantas vezes que você quebrou a cara, minha irmã? Por quê? Desobedeceu. Desobedeceu. E o final da vida de Saul foi triste, foi terrível. No capítulo 31, aqui de 1 Samuel, Saul, irmãos, ele era tão desobediente, que Deus havia proibido aos israelitas a prática do espiritismo. Sabiam disso, irmãos? Deuteronômio capítulo 18. O Senhor Deus, Ele proíbe a prática espírita. Aqui eu não quero de maneira alguma condenar ninguém. Não quero dizer que sou melhor do que aquela pessoa que faz trabalho ou que invoca os espíritos, os ídolos. De maneira alguma. De maneira alguma. Mas a palavra de Deus é muito clara. Olha o que diz, queridos. Vejam a desobediência de Saul. O que diz a palavra de Deus? Levítico, livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31. Olha o que diz, igreja. Levítico 19, 31. Olha o que Deus diz: não vos dirijais aos necromantes. O que são necromantes? Necros, morto, morte, em grego. Necromante era a pessoa que invocava os mortos, que chamava os mortos. E Deus, Ele diz: não vos dirijais aos espíritas, aos necromantes, nem aos adivinhos. Adivinhação, seja ela qual for, horóscopo, búzios, leitura de mão, leitura de carta. Deus disse, Levítico 19, 31, não vos dirijais, ou seja, não procurem os espíritas, nem os adivinhos. Deus falou não, não é não. Deus disse, não os consulteis. Ai meu Deus, será que eu vou casar com aquele rapaz? Será que eu vou casar com aquela moça? Não, ali na praça tem uma mulher que tem leitura de mão, e eu vou lá para saber como vai ser o meu futuro. A Bíblia diz, não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. É bíblico, irmãos. É bíblico. Eu frequentava, eu recebia paz. No dia em que eu conheci a Bíblia, no dia em que eu resolvi conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, quando eu li essa passagem, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, Senhor? Estou desobedecendo a tua ordem. Deus disse, não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Cristão não tem horóscopo, cristão não tem signo. O meu sinal é a cruz de Jesus. A minha sorte está no sangue de Jesus.
Quando eu vou sair de casa, não é a roupa, não é a cor da roupa que vai me dar sorte. Quando eu saio de casa, o que me protege é quando eu clamo o sangue de Jesus. Ó Senhor Jesus, lava-me no teu sangue redentor, guarda-me de todo mal. Aí sim, você é abençoado, abençoada. Amém? Por que estou falando dessa passagem de Levítico 19:31? Porque Saul, no capítulo 28 de 1 Samuel, ele estava travando uma guerra contra os filisteus. Ele estava perdendo a guerra, irmãos. Ele ficou tão apavorado. Ele havia decretado, Saul, que na terra de Israel ninguém poderia invocar os mortos, porque era uma prática abominável aos olhos de Deus. Ele mesmo, naquele desespero, no capítulo 28 de 1 Samuel, ele procurou uma mulher que invocava os espíritos. E aquela atitude de Saul desagradou o coração de Deus, mas muito. O que Deus fez? Olha aqui, igreja. Aqui, igreja, olha aqui. Olha aqui, igreja. Até então a mão de Deus estava sobre Saul. Mas quando Saul desobedeceu a Deus de tal maneira, o que Deus fez? Deus fez isso. Olha aqui, igreja, olha aqui. Olha o que Deus fez. E quando Deus, Ele tira a sua mão de cima de mim, de cima de você, é o fim. É o fim. Diz a palavra de Deus, no capítulo 31 de 1 Samuel, que Saul fugiu para uma montanha em Israel chamada Monte Gilboa. Aqui na Ave Maria está Gilboé, mas na verdade no hebraico é Gilboa. Gilboa é o nome do monte. Ele com seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melquizua. Saul subiu a montanha, o Monte Gilboa, fugindo dos filisteus, junto com os seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melquizua. Chegando lá no cume do Monte Gilboa, naquele desespero, havia desobedecido a Deus. Deus tirou a mão poderosa de sobre a cabeça de Davi, de Saul. Naquele desespero, ele falou para o seu servo: toma minha espada, mata-me. O servo dele falou: não, eu não vou tocar em você, porque você é um ungido do Senhor. Naquele desespero, irmãos, olha o final da vida de Saul, queridos. Olha que fim de vida triste. Ele colocou a sua espada assim na frente, e ele se jogou sobre a sua espada. A sua espada traspassa o seu corpo, e ali morre o rei Saul. Percebe, irmãos, o que acontece na vida daquela pessoa que desobedece a Deus. Agora, para obedecer a Deus, você precisa conhecer os mandamentos dele, conhecer a palavra dele. Leia a Bíblia. A Bíblia é o único livro que nos leva para o céu. Leia a Bíblia todos os dias. Esses dias eu recebi uma montagem no WhatsApp dizendo assim: Bíblia não é bolo para ocasiões especiais. Bíblia é pão diário. Bíblia não é bolo somente no domingo que tem uma sobremesa especial, ou no sábado, ou na festa de aniversário. Não, Bíblia é pão, é alimento diário. Eu tiro por mim, queridos. Eu não sabia que invocar espíritos
era abominável aos olhos de Deus. Eu não sabia. E assim muitas pessoas não sabem que Deus abomina. Que quando a pessoa invoca os espíritos, na verdade não são os espíritos que se manifestam ali, são os espíritos das trevas. Hoje, no Evangelho, Marcos capítulo 2, os discípulos de João foram questionar: por que os discípulos de Jesus não estão jejuando? Jesus diz: mas eles não devem jejuar enquanto eles estão com o noivo. Eu estou vivo, eu estou aqui para curar, para libertar, para restaurar o pecador. Mas, disse Jesus, um dia eles vão jejuar, quando eu não mais estiver no meio de vocês. E isso aconteceu. Às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, Jesus morreu na cruz. Aí começou o jejum dos seus discípulos. Quando ele foi tirado da cruz, foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. O jejum dos discípulos durou das 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, até a madrugada do domingo, quando ele ressuscitou. E Jesus diz: ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Claro que não. Por quê? Vocês sabem, né, irmãos? A roupa, o tecido, você vai usando, você vai lavando, ele vai ficando muito mais flexível. Tecido novo não. Se você coloca um tecido, um remendo de tecido novo, que ainda está o tecido rígido, em roupa que já está muito maleável, flexível, o que acontece? Aquele pano enrijecido ainda, que não foi lavado, o que vai fazer? Vai forçar o pano velho. E assim, diz Jesus, o rasgão torna-se maior. A mesma coisa, ninguém coloca vinho, diz Jesus, novo em odres velhos. Por quê? Se o vinho está novo, ele não está fermentado ainda. Se você coloca o vinho novo naqueles odres, o vinho novo, o que vai fazer? Quando ele fermentar, o que vai acontecer com os odres? Vão arrebentar. O que significa isso, irmãos? Não faça remendo na sua vida. Não fique remendando a sua vida, meu irmão. Não fique se convertendo a Deus pela metade. Não fique se entregando a Jesus pela metade. Se entregue por inteiro. Não se contente a viver com remendos na sua vida. Não se contente a viver tomando vinho velho. Deus quer te dar vinho novo. Deus quer fazer de você um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. Alguém pode falar assim: mas padre, eu não consigo, padre. Eu não consigo. Eu sou muito fraco. Eu não consigo. Eu sei, irmão. Você não consegue. Mas o Senhor Jesus, Ele consegue. Você não pode. Mas o Senhor Jesus pode. Você não consegue superar este vício, este pecado. Você não consegue. Mas o Espírito Santo que habita em você consegue. Se entregue. Amém? Feche seus olhos. Incline um pouco a sua cabeça. E vamos clamar ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus,
Eu não quero mais viver de remendos na minha vida. Até hoje eu vivi de muitos remendos. Não. Basta. Eu quero uma roupa nova, Espírito Santo. Eu não quero mais viver de remendos no meu casamento. Eu quero um casamento novo. Eu não quero mais viver de remendos na minha vida financeira. Eu quero uma vida financeira nova. Eu não quero mais viver de remendos no meu relacionamento com os meus pais, com os meus filhos. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Revela, Espírito Santo. Em nome de Jesus, revela. Mostra o que está errado. Dai-me sabedoria e humildade para reconhecer o que está errado. Precisa ser consertado. Ó Espírito Santo de Deus, mostra-me. Mostra-me e faz de mim uma nova criatura em Cristo. Amém. Queridos, de pé. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e vamos juntos professar a nossa fé. Professe com alegria, com orgulho. Lembre-se, muitos cristãos do mundo estão perdendo a vida por causa deste credo que nós vamos professar agora. Por causa da fé cristã. Muitos estão morrendo, sendo decapitados. Por isso o cristão, uma cristã, jamais deve professar a fé sem zelo e piedade. Toda a igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sentados, amados, amadas, eu peço a generosidade de todos, a sensibilidade de todos, ao fazer a sua oferta para a obra do Senhor, que ainda não foi fiel a Deus esse mês no seu dízimo. Seja fiel a Ele, não seja como Saul, que foi infiel e desobediente. Seja fiel e obediente a Deus. Faça a sua oferta, consagre o seu dízimo com alegria ao Senhor. Cantemos.